Nós vamos ler um momentinho da palavra de Deus, gigantesco. Vamos ler dos versos 18 a 22, de Mateus 21. Caminhamos bastante, partimos lá do capítulo 1, 2, lembra? Chegamos no 21, de um ano todo aí, recebendo a palavra de Deus. Mateus 21, 18, diz deste momento do Senhor assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Palavra de Deus deste momento para nossa reflexão. Senta no teu lugar, com alegria, porque Deus é bom, né? Mas essa semana eu lembrei, estava pensando, que um dos maiores desafios que nós temos, e nos dado pela palavra de Deus, aliás, Paulo diz isso em Romanos 12, que é o de não tomar a forma do presente tempo, o tempo que nós vivemos, mas transformar a nossa maneira de pensar, porque é assim que se conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é um desafio. Significa ter que mudar a nossa maneira de pensar para que nós não tomemos a forma disso que está sendo apresentado diariamente aí nesse tempo presente, mas conhecer a vontade de Deus para nos amoldar a ela, para tomar a forma dela. E eu confesso que isso move o tempo todo essa coisa de ler o Evangelho. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ir até o Evangelho dialogando com o que nós vivemos no tempo presente, entendendo o mundo que a gente vive para não tomar a forma dele, mas para que a palavra nos transforme na imagem e semelhança de Deus e não do tempo presente. Esse é o desafio. E foi motivado por isso, foi pensando nisso, que essa semana eu fui ler o Evangelho, obviamente, mas não só o Evangelho. Eu li uma matéria que tinha um título muito interessante, e na verdade é um ditado. E o ditado diz assim, ó: em um mundo feito de aparências, feliz de quem é feito de verdades. Em um mundo feito de aparências, feliz mesmo é quem é feito de verdades. E eu fiquei pensando, e eu convido você a pensar comigo sobre isso, porque, como eu disse para vocês, é uma realidade do tempo presente que a gente vive. Porque estão querendo enfiar isso goela abaixo da gente, estabelecer uma forma. E você, não sei se você já percebeu, você já observou, o mundo em que a gente vive, tudo tem sido medido por aparências. Quero convidar você a pensar um pouco na vida que a gente vive hoje. Paulo nos alertou isso em Romanos. Parece que a mente das pessoas é alguma coisa formatada. A mente pode tomar uma forma. Isso que nós pensamos, uma forma. E atualmente, essa forma diz que todos os valores das nossas vidas têm que ser medidos pelas aparências. Tudo aquilo que nós somos. Esse negócio parece uma ditadura. As pessoas ficam meio amarradas, parece que não tem saída. Estão colocando um rótulo no ser humano, dizendo que ele é o que aparenta ser. Esses são os tempos que nós estamos caminhando. É uma espécie de condicionamento cultural baseado só nas aparências. O que importa é o que se vê. É uma supervalorização do que se vê, do que está diante dos olhos físicos. O que importa mesmo são as embalagens sempre tão bonitas e chamativas. Afinal, a gente come com os olhos, sim ou não? Aliás, fiquei pensando aqui, se você for no McDonald's, você vai entender o que eu estou falando. Porque você olha a foto do lanche, e quando chega o lanche, aí você vai reclamar com o atendente e fala: não, mas aquele lá você já comeu com os olhos, o que sobrou é isso aí, né?
É essa a lógica, é isso que move, isso que está acontecendo. Por exemplo, na roupa a primeira impressão é que fica, né? É o que manda, é o que as pessoas vão ver. Academia hoje em dia, academia é o maior, né? Você quer investir dinheiro, investe em academia, porque o negócio anda abarrotado de gente de um tanto, até o Marquinhos agora, ele é, né? Ele é o cara da academia e está cheio, e aí você pode falar, que legal, as pessoas estão se conscientizando que elas precisam ter saúde, só que não. 99% das pessoas estão lá querendo definir o corpo para todo mundo ver. A motivação não é a saúde, mas é a aparência. O conteúdo é avaliado pela embalagem, pelo que está por fora. Tudo remete a um apelo visual. A gente não é mais valorizado por aquilo que nós somos, pelos nossos comportamentos, pelos nossos valores, pelos nossos princípios, aquilo que a gente faz para com o nosso próximo, as nossas atitudes. Não, nós somos avaliados por aquilo que a gente pode consumir. Porque o que importa é que as pessoas veem que nós compramos. Ou quanto nós, sei lá, lacramos na internet, né? Isso é o que importa para todo mundo. Quanto mais moderno for o seu celular, quanto mais possante for o seu carro, quanto mais carimbado for o seu passaporte, quanto mais de grife for a tua roupa, mais você vai ser reconhecido como gente no presente tempo. A matéria que eu li chamava atenção, aliás, para um costume muito moderno, um costume dos últimos 5 anos, que não existia isso, que é o tal de tirar foto de si mesmo para buscar até audiência em rede social, né? E mostrar para todo mundo ver, mostrar o quê? Uma aparência, lógico, que tem que ser a melhor possível. E a matéria falava disso de uma maneira muito interessante. Eu vou ler só um trechinho para você entender aqui. Diz assim, celular preparado, busca pelo melhor ângulo, a iluminação está boa, diversas poses e sorrisos e beicinhos e biquinhos, a melhor imagem e o selfie perfeito, pronto, certo? Não. Entre as meninas de 15 a 17 anos, diz a matéria, precisa ainda usar filtros, passar pelo filtro para editar a foto para depois ser mostrado ou não. Não basta toda aquela, né? Toda essa realidade foi comprovada porque eles fizeram uma pesquisa. Uma marca de produtos de higiene pessoal, uma empresa, fez uma pesquisa com 500 meninas nessa faixa de idade, entre pré-adolescentes e adolescentes, estava entre 10 e 17 anos no final do ano passado, e na pesquisa mostra que 89% dessas meninas admitiram que publicaram e publicam selfies ou conteúdos na internet porque elas querem ser aprovadas pelos outros, é por isso que elas fazem. Dessas 35% dessas meninas alegam que elas se sentem menos bonitas, né, para não dizer feia, menos bonitas quando elas veem fotos ou vídeos de outras personalidades nas redes sociais. Elas se interpretam mal, elas acham que elas não são tão bonitas. A matéria é muito interessante, uma entrevistada, uma professora, diz o seguinte, em alguns casos o indivíduo tira mais de 100 fotos de uma vez até escolher uma que ele acha melhor. Por isso o celular hoje tem que ser giga, mega blaster de memória, porque senão não serve. Cada foto que você quer postar uma foto, você tira 100 fotos até escolher a melhor, aquela que aparenta, mas ainda põe filtro, faz retoque na imagem, porque busca a aceitação das pessoas nas redes sociais. Essa é a realidade do mundo que a gente está inventando. Esse comportamento revela um grave problema de autoestima baixa. E mostra como uma pessoa dessa é muito sensível à crítica, porque se ela ouvir um não, like, né, um não, lascou. Se ela não for aceita, e com certeza é uma pessoa que vai ter grandes dificuldades nos relacionamentos. Tem uma professora na entrevista, Maria Fernanda Laus, ela é do programa de pós-graduação em psicobiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, e ela diz o seguinte, a insatisfação com a aparência é mediada pela comparação social, ou seja, vidas insatisfeitas porque comparam a sua aparência com a de outras pessoas que se julgam superiores, neste caso, pessoas que se enquadram no padrão de beleza formatado pelo tempo presente. É isso que as pessoas estão vivendo, nós todos estamos vivendo. Grande problema, porque a verdade mesmo é que essa fixação por aparência é uma armadilha cruel, mortal. É um problema enorme. As pessoas não estão bem. Afinal, vive um tempo em que está sendo confundido essência com aparência. Essência com aparência. A forma desse tempo é fazer as pessoas acreditarem que o que elas aparentam é a sua essência. Só que não, a gente sabe que não. E como virou moda isso aí agora,
inventaram uma doença moderna. Se a gente for fazer uma lista aqui, não vai ter papel para escrever, nem memória no computador. A lista de doenças modernas vai longe. E agora tem uma tal de TDC, que é transtorno dismórfico corporal. Um monte de palavrão. É uma doença. Transtorno dismórfico corporal. O que é isso? É um distúrbio da percepção da própria imagem corporal. A pessoa não consegue se enxergar como ela realmente é. Ela olha e ela não vê como ela é. Ela está sempre insatisfeita com o que ela vê na foto, com o que ela vê no selfie, ou até com o que ela vê no espelho. Ela nunca está satisfeita com aquilo. Isso é um transtorno. Entre as meninas da pesquisa, isso significava a possibilidade de anorexia, de bulimia, porque a pessoa já é magérrima, mas ela acha que ela é gorda. E aí, ela não quer nem comer mais, a ponto do organismo, quando ela come, rejeitar a comida. Doença. Olha o estado que nós estamos chegando. É impressionante. Imagina uma doença que faz a pessoa rejeitar o que ela vê dela mesma. Doença, transtorno. Ela é feia? Não. Ela é gorda? Não. Mas essa fixação na aparência é tão grande que não importa, porque ela sempre vai rejeitar e vai buscar outra coisa. Isso eu estou falando do presente tempo que eu me diz. É um sistema adoecedor, porque geram pessoas que não são. Você olha, a pessoa é aquilo, não, ela não é aquilo, mas ela está mostrando que ela é. O que é isso? Doença. Quanto mais aparência, mais carência. Quanto mais aparência, mais carência. Para não ser carente, cuida da essência. Tem uma frase até que eu achei interessante. Diga-me do que você se vangloria e eu vou dizer o que é que está faltando. Está estranho, não está estranho, né, Paulo? Está gozada a coisa. Agora, diante desse mundo estranho, aliás, eu tenho que confessar, um mundo que tem me assustado, aí vem o Evangelho. E eu não sei se você sabe, mas o Evangelho é e sempre será resposta e solução para esse mundo. Resposta e solução para as aflições. A nossa irmã já leu aqui, resposta e solução para as nossas ansiedades da alma. Porque nós temos que colocar nos pés dele, porque ele tem cuidado de nós. É o Evangelho. E eu não sei se você sabe também, mas o Evangelho vem nessa manhã para revelar para você a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os tempos modernos, o presente tempo, quer nos ensinar o que eles são. Mas, inclusive, tem criado termos aí, eu lembro agora, que falam que o mundo agora é fake, mas tem um termo mais atual e recente aí, eu estou bem atualizado, eu estou bem na moda agora, que diz que o mundo atual é o mundo da pós-verdade. Aí eu estava lendo isso, que diabo que é o mundo da pós-verdade? É um tempo que é depois da verdade? O tempo que a gente vive? É um mundo que a verdade já passou então? Quer dizer que é um tempo sustentado pela mentira? É isso que estão dizendo desse mundo que você vive? E aí eu fico me questionando, por isso todas as manhãs eu queria dizer para você, eu dou graças a Deus, porque nós temos o Evangelho, e nele nós podemos buscar a solução. E para mim, solução para um mundo que acha que é pós-verdade, é conhecer a verdadeira verdade, porque para nós verdade nunca será pós, não, esquece isso, para nós verdade nunca vai passar, porque verdade para nós não é um conceito, não é um princípio, para nós verdade é uma pessoa, e eu preciso dizer para você nessa manhã, que essa pessoa não passa, as suas palavras jamais passarão, e o Evangelho nunca será pós nada não, Evangelho é Evangelho. Para você que tem o Evangelho, verdade tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Isso é verdade para nós. Portanto, o meu desafio para você é ler o Evangelho, para observar e aprender e entender o tempo presente, mas mais ainda, não só entender a vontade de Deus. Porque se você fizer isso, você vai ver que Jesus veio ao mundo, como você já ouviu aqui hoje, e o tempo todo ele viveu como um ser humano verdadeiro. Em Jesus não havia mentira, em Jesus não havia pós-nada, não tinha engano, em Jesus não tinha engodo, não tinha conversa mole não. Jesus não se amoldava aos sistemas do mundo, ele não tomou a forma do seu tempo, pelo contrário, o Evangelho que Jesus pregava, restaurava no ser humano a imagem e semelhança de Deus, aquela que Deus criou, segundo as medidas que servem para Deus e não para o tempo presente. Jesus Cristo, Evangelho. E o Evangelho dessa semana onde nós chegamos, nos mostra que Jesus finalmente chegou no fim da sua viagem, que ele começou lá atrás, lembra? Chegou no fim da viagem. Nós estamos meditando há um tempo sobre isso, né? Jesus finalmente chegou em Jerusalém. Um pouco antes desse versículo 18 que eu li, diz que ele chegou ali,
e teve aquela entrada triunfal no templo, lembra? Em Jerusalém, né? Aquela que nós meditamos na Páscoa, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, nós já meditamos nisso lá atrás, pois é, ele entra em Jerusalém daquela forma tão humilde, e chegando lá em Jerusalém, adivinha o que Jesus encontrou? Ele foi para a igreja, porque ele foi lá para isso. Ele encontrou um monte de cambistas, cobrando para trocar o dinheiro dos viajantes peregrinos, como ele. Jesus era viajante, estava chegando ali, e todos os peregrinos chegavam, iam até o templo, trocaram as suas moedas, o seu dinheiro, um monte de barraca. O texto é claro dizendo, comprando e vendendo coisas dentro da igreja, um comércio doido, a ponto da palavra, você sabe, dá conta de que Jesus fez um chicote de corda, e ele saiu chutando tudo, intempestivamente jogando barraca no chão, e chicoteando, e expulsando todo mundo do templo, derrubando tudo e dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Evangelho, não estou inventando isso, não é o pastor que está bravo, não. Agora, observa que depois dessa longa viagem, que Jesus foi até o templo de Jerusalém, ele encontrou a igreja em Jerusalém, e isso deixou ele muito irritado. O que ele encontrou ali, o momento, portanto, é de um Jesus contrariado. Com o quê? Com o que estavam fazendo com a igreja, e pior, dizendo que estavam fazendo em nome de Deus. Isso tirou ele do sério. Isso deixou Jesus muito contrariado. Aqui, era importante você entender, porque o texto diz, e está roubando, porque ele diz que são ladrões, né? É um covil de ladrões, e Jesus, irritado, o que ele faz? Ele sai da cidade e não aceita ficar ali, deve ser final da tarde, à tarde, e ele vai passar a noite numa vila do lado, ali perto, chamada Betânia. Não é a nossa Betânia aqui, era uma vila que tinha lá. Ele sai, vai dormir fora, e ele fez isso por algumas razões. Primeiro, porque passar a noite em Jerusalém não tinha nada de fácil, não tinha nada de barato, porque nessa época, a festa da Páscoa, a população da cidade aumentava 8 vezes, 10 vezes, e era tanta gente, era abarrotada, que os preços das acomodações estouravam, e Jesus não era nada rico. E segundo, porque aquilo que Jesus encontrou ali, a cidade de Jerusalém, aquela balbúrdia, a religião, o que acontecia na igreja, tudo isso não faz parte daquilo que Jesus entende como a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, principalmente com aquilo que faziam, dizendo que era em nome de Deus, ele não aceitava, e Jesus fica irritado. Por quê? Porque aquilo era uma igreja mentirosa, era uma igreja fake, era uma religião só de aparência, onde a verdade não cabe, uma igreja da pós-verdade. Percebe aqui o problema no Evangelho? Eu quero que você entre nisso. E ele sai de Jerusalém e vai para Betânia passar a noite, e no outro dia, é segunda-feira, porque ele entrou no domingo, segunda-feira de manhã, ele volta para Jerusalém, porque tudo era lá, a festa era lá. Ele volta então de Betânia para Jerusalém, e eu não sei se vocês sabem, esse caminho entre Betânia e Jerusalém passa por uma vilinha chamada Betfagé. Quando nós meditamos na Páscoa, foi lá em Betfagé que ele mandou buscar o jumentinho, né? Lembra? Vão até lá e tragam um jumentinho para mim. Essa vila, Betfagé. E o nome Betfagé, sabe o que significa? Casa de figos. Bet, ou bait, em hebraico é casa. Betfagé é a casa dos figos, porque lá tinha muitas árvores de figos, tinha muitas figueiras naquele lugar, por isso deram o nome. Então Jesus, segunda de manhã, está indo de Betânia para Jerusalém, passa por Betfagé, e a Bíblia diz que ele teve fome de manhã. Ele está com fome, e ele viu à beira do caminho uma figueira verdinha, cheia de folhas vistosas, e uau, que linda, que maravilhosa, não esperava, e foi até lá comer um figo. Mas chegando lá, não encontrou nenhum fruto sequer, a não ser muita folha. A figueira era só aparência. Observa isso aqui. Eu já comentei com vocês como Jesus não perde a oportunidade. Jesus é o cara da oportunidade. E ele vai fazer algo que de jeito nenhum é uma afronta aos ambientalistas, né? Não precisa ficar bravo porque não é. Talvez se fosse hoje no Riacho Grande, ele ia ser multado pelo ambiental, né, Marcos? Porque o que ele fez aqui não é muito... Porque, veja, ele teve fome, ele viu uma figueira verdinha, cheia de folhas, e pensou, se está verdinha, tem frutos, vou lá. Mas chegando lá, só encontrou folhas, e por isso, aí vem a lição, aí vem o ensino para todo mundo ali. Ele amaldiçoou a figueira, dizendo, nunca mais você produzirá um fruto sequer, nunca mais. E aí, diz o texto que a figueira secou na hora, secou imediatamente. E os discípulos ficaram... Nossa, como é que secou tão imediatamente?
tão rapidamente. E aí Jesus diz, em verdade digo a vocês, que se um dia vocês tiverem fé e não duvidarem, pode fazer a mesma coisa, e ainda mais, porque vocês podem dizer aquela montanha ali, levante-se e atire-se no mar, e ela vai acontecer, porque tudo que vocês pedirem em oração com fé, sem duvidar, vão receber. Vamos entender aqui, vamos amarrar esse negócio, vamos amarrar essa falação toda, que o pastor fala demais, mas vamos tentar. Essa atitude tão pouco ambiental de Jesus aqui, na verdade, é uma lição sobre aquele algo que irritou. Eu imagino Jesus indo para Betânia dormir, e à noite, ele orando, sem conseguir dormir, fala, Deus, como é que pode? Pensa Jesus aqui comigo. Ele estava irritado com aquilo, ele estava inconformado. Por isso, no outro dia de manhã, vem a lição, e aquilo que ele não gostou, e eu queria dizer para você, com certeza continua não gostando até hoje, porque essa figueira aqui é o reflexo do que Jesus encontrou em Jerusalém, na igreja e na vida das pessoas. É isso que ele está querendo ensinar aqui, uma religião que não consegue estabelecer uma ligação nenhuma ligação com Deus. Por quê? Porque ela é uma religião de fachada, é uma religião de vestimentas, é uma religião de rituais, fake, mentirosa, porque é baseada somente na aparência, somente no que os outros veem, orando em alta voz nas esquinas, mas na prática de vida, na aparência. Olha o problema, você entende aqui a armadilha? A armadilha do mundo que você vive, do tempo que você vive? Pois é. Eu quero que você compreenda isso. Jesus encontrou a figura exata dessa figueira, de uma religião que não serve para nada. Lembra Tiago falando com a gente aqui de quarta-feira? Por quê? Porque só tem folhas, porque é só por fora, porque de longe a aparência é vistosa, porque enche os olhos, uau, que igreja! Que pedras, que suntuoso, as pedras são enormes, aliás é muito holofote, que equipamento, que brilho, que glamour, mas por dentro é oca, é seca, é vazia. Por quê? Porque não produz fruto nenhum. Jesus não está falando de árvore aqui não, Jesus está falando de igreja. Jesus está falando que incomodou o Senhor, não foi a figueira só não, a figueira é um momento de ensino, que Ele está dando como oportunidade para mim e para você. A cidade das figueiras foi onde Jesus parou para saciar a sua fome, mas não encontrou um figuinho sequer. E nos meus pensamentos mais angustiados, eu fico pensando que até hoje Jesus continua olhando para esse presente tempo com fome. Com fome de quê? De encontrar frutos. Frutos. Mas infelizmente parece que Jesus continua não encontrando. Aquela que deveria ser a casa de oração havia se transformado em um covil de ladrões, porque abrigava uma religião hipócrita, mentirosa, uma religião só de aparências. A figueira também demonstrava toda a hipocrisia, porque na aparência ela falava uma coisa, mas na prática ela não alimentava ninguém. Aqui está um ensino que é muito importante para mim e para você. Porque nesse tempo aqui, aquilo que Jesus encontrou, o prejuízo causado pela religiosidade dos fariseus, era tão grande, era um sistema totalmente corrompido por interesses dos grupos religiosos, interesses pessoais, e tão distante da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Jesus vai criticar muito isso. Aliás, daqui a dois capítulos, vai ter escrito na tua Bíblia, Mateus 23:15, a crítica dura. Ele diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão a volta no mar e na terra para fazer um convertido, e depois disso, tornam ele um filho do inferno 2 vezes maior do que todos vocês. Não tem um Jesus aqui compreensivo, tem um Jesus irritado com isso. Ele não concorda. A religião que Jesus encontrou em Jerusalém era só casca, era só aquela figueira com muitas folhas, mas sem frutos, era um engano, era uma mentira, era só aparência. Presta atenção aqui, atraía os famintos com as suas folhas, mas não satisfazia, não saciava a fome de ninguém, porque não tinha frutos. Isso é o retrato da igreja que ele encontrou. E aqui está o nosso desafio. Porque algo que foge muito nesse presente tempo, sobre o que as pessoas não entendem de Deus, o assunto é Deus, as pessoas não entendem que para Deus nós temos um papel a desempenhar aqui na terra. Algo que você já viu aqui nesse culto desde o princípio, as pessoas falando, nós que estamos aqui hoje, nós temos um papel a desempenhar aqui na terra, porque nós somos alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos fez, e Ele só nos fez com um propósito, eu vou ler para você, e o propósito pelo qual Deus nos fez é muito claro. Gênesis 1:27 diz da criação do ser humano, porque diz assim, criou pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, Ele criou homem e mulher. Então Deus abençoou
criou o homem e a mulher, que criação, e disse: frutificai e multiplicai. Qual é o propósito da criação de Deus? Primeiro, frutificar, meus irmãos. É isso que você tem que entender, o que já foi lido aqui. O propósito do coração de Deus: existe a santa, boa, perfeita, agradável vontade dEle para a tua vida. E eu quero te falar em nome de Jesus, porque o engano desse presente tempo é impedir que isso aconteça. E por isso, essa armadilha do engano, aliás, Jesus falou sobre ela, Jesus ensinou. Existem armadilhas, inclusive religiosas, que querem enganar, mas quando vocês estiverem diante de uma armadilha dela, não olhe para o que, não veja o que eles estão falando, não veja o que é dito, mas olhem para eles, olhem para os frutos. Mateus 7,16 ele diz: porque pelos frutos vocês vão conhecer. Pelos frutos vocês vão conhecer. Se o presente tempo é baseado em aparências, entenda que ninguém é conhecido por Deus por aparências. E aqui está o problema. Vocês conhecem a passagem de 1 Samuel capítulo 16? O bonitão do Saul foi, Deus disse: não quero mais ele como rei. Samuel, vá lá escolher um rei para mim na casa de Jessé. E Samuel foi. E chegando na casa de Jessé, e eu vou fazer uma paródia aqui, uma licença literária, diz que Samuel olhou todos os filhos de Jessé, e era um mais vistoso que o outro, porque era um malhado assim, que tinha um braço maior que do Cleito, sarado, sabe assim, vistoso. O outro com a roupa, né, Armani assim, linda. O outro com um celularzão de última geração, um relógio no pulso. O outro chegou na porta com um carrão, e Samuel olhando e falando: uau, que lindos, uau, que maravilhoso. E aí o Senhor falou para ele: Samuel, não é nenhum desses bonitões que será rei. Não é nenhum desses, porque para mim isso aí não serve, para mim isso não basta. Mas Senhor, por quê? É tão vistoso, é tão bonito, é tão formoso. Verso 7, porque eu, Senhor, não olho para a aparência, mas olho para o que vai dentro. Eu, Senhor, não olho a aparência, eu olho o coração. Eu, Senhor, não olho a aparência, eu olho a essência do ser humano. Você precisa entender o que o Senhor busca quando Ele olha para a nossa vida. Não é a nossa roupa, é a nossa essência. Porque uma figueira não é conhecida pelas suas folhas, uma figueira é conhecida quando vê o figo nela, sim ou não? Como é que você conhece uma macieira? Você olha para uma macieira, e uma macieira não é uma macieira pela sua aparência. Não, ela não vai ser uma macieira que você vai encontrar lá folhas verdes. Para você dizer que ela é uma macieira, você precisa encontrar maçãs lá, sim ou não? Essa é a questão para o Senhor. Eu quero dizer para você: Deus olha e continua com fome, buscando no presente tempo adoradores, adoradoras. Mas não é qualquer bonitão, não é qualquer bonitona não. São adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E adorador que não é só aparência, que é de verdade, é adorador que frutifica. Frutifica. E esse é o desafio do Evangelho para mim e para você nessa manhã, desde que nós chegamos aqui em nome de Jesus, amém? Fruto serve para quê? Para alimentar? Sim. Mas não só. Além de alimentar, vai além. Porque frutos são necessários para gerar outras árvores, sim ou não? Porque dentro de um fruto, tem centenas de sementes que vão virar centenas de outras árvores, com mais os milhares de outros frutos. Entende a função maravilhosa? É tudo isso que somos nós diante do Senhor. É isso que somos nós, é para isso que o Senhor está nos desafiando nessa manhã. Porque além de alimentar os famintos, porque é isso que um fruto faz, nós temos que ser uma oportunidade de produzir mais pessoas que alcançam em Deus a oportunidade de se alimentar e viver também e voltar a sorrir. Isso somos nós diante do Senhor, esse é o desafio do Evangelho. Uma vida cristã frutífera é uma vida que impacta a vida das pessoas que estão ao seu lado. Isso é ser cristão, é transformar a realidade dos lugares que você vive. No trabalho, na escola, na sua casa, na sua família. Isso é ser cristão. Por exemplo, Jesus disse na parábola do semeador, você conhece a parábola do semeador? Que o semeador saiu a semear, o papel dele é semear. Ele disse que cada palavra que ele ministrava na nossa vida era como uma semente que ele estava semeando. Não é isso que Jesus disse? Era uma semente. Agora nós temos que parar para pensar. O papel dele é semear. E o nosso? Será que essa semente tem brotado dentro de nós? Será, querido, que ela tem produzido frutos em nós? Isso é o nosso questionamento, isso é muito importante, porque se ela está, nós seremos cheios de frutos, nós estamos recebendo a palavra, e dentro de nós estarão as sementes, dentro de nós estará a palavra que foi semeada e vai ser semeada para mudar a vida de todo mundo à nossa volta. Existe um plano desde que Deus criou todas as coisas.
A natureza é tão linda, perfeita, exuberante, porque Ele plantou árvores, e essas árvores cresciam, e tinham ramos, e nesses ramos saíam folhas, e floresciam, e saíam frutos, e que prosperavam. Assim é conosco também. Percebe que tem um plano de Deus no coração dele quando Ele te criou? E é importante que nós tomamos posse disso, porque crente que frutifica tem sempre a palavra dentro de si para produzir vida com aquelas pessoas que vivem com Ele. Essa é a lógica do Senhor. Para Deus, crente que serve a Deus é crente que produz frutos. Senão, foi o que a nossa irmã Márcia leu aqui. E eu fico pensando, será que nós temos vida tal qual as pessoas olham para nós e são influenciadas a ver Deus em nossa vida? Palavra de pastor chato de novo, né? Desculpa, mas a gente tem que se perguntar sim ou não, porque Jesus está irritado, eu não quero irritado, eu quero Ele contentão com a gente. Será que a minha e a tua vida são atraentes para aquelas pessoas que estão conosco? Né? As pessoas se atraem por mim, porque eu sou um servo de Deus? Da mesma forma, havia algo de muito errado com aquela figueira, porque Jesus esperava encontrar frutos, mas não encontrou. E do mesmo jeito tem algo de muito errado no presente tempo, na vida, de gente que diz que é cristão, mas vive de aparência e não produz os frutos que dele se espera. E aqui está a questão. É muita gente sentada em banco de igreja, dizendo, sei lá, a aparência é impecável, a roupa é lindona, o terno é não sei o quê, o relógio chique no último. Mas eu fico pensando, você olha, é crente, mas eu fico pensando assim, e quando Deus olha, o que Ele vê? Ai, vou parar de vir nessa igreja, era muito chato. Quarta-feira eu aprendi aqui com o Tiago que as pessoas confundem religiosidade com vida com Deus. São coisas distintas. A religiosidade gera no máximo folhas lindas, mas não passa disso. Religiosidade é uma casca. A nossa religião é uma casca, a gente fica discutindo religião. Quem é que quer saber de religião? Nossa religiosidade é uma coisa externa, mas não passa disso, porque é uma bela aparência que pode agradar as pessoas quando vê, mas não mata a fome e não muda a vida de ninguém. Vida com Deus é outra coisa, meu irmão. Vida com Deus gera frutos que são percebidos por todos, sim. Foi para isso que Deus nos criou, para frutificar. Nossa vida tem que afetar o ambiente em que a gente vive. Senão não passa de religiosidade, é folha sem fruto, é figueira fake. E é tudo que Deus não espera de nós, em nome de Jesus, amém? O Evangelho de João, que a nossa irmã Márcia leu aqui, versículo 15, deixa isso numa clareza maravilhosa, a importância que Deus dá aos frutos. Ela leu aqui no versículo 8, só para você ver que eu não estou louco, nisso é glorificado o meu Pai que está nos céus, que vocês façam o quê? Deem frutos, muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. E no versículo 16 lá na frente, mas ele diz assim, ó, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês. E sabe para que eu escolhi? Para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça. E com isso tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vai conceder. Não fica pedindo não, tem que pedir com a fruteira cheia lá para ofertar. E aí Ele vai obedecer, Ele vai conceder. Portanto, meu querido, minha querida, a oportunidade é imperdível. E eu quero hoje, eu preciso sair daqui hoje de posse daquilo que nos faz conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que isso entre, vontade de Deus para nós. Tomar posse, porque senão a gente é tragado por esse negócio que está aí, e a gente acaba fazendo tudo achando que está benzão na foto, e está bem na foto no selfie, mas não está bem no reino de Deus, entendeu? Então, nós não podemos tomar a forma do presente tempo, mas precisamos transformar o nosso interior, para sermos a imagem e semelhança do nosso Deus. Porque diante desse mundo fake, eu convido você a se perguntar como é que nós vencemos todo esse engano, como é que a gente enfrenta esse engodo, essa mentira que o tempo presente tem tentado enfiar a goela abaixo do povo de Deus. Nós temos que meditar sobre isso, porque nós precisamos frutificar. Folha é o que não falta, mas frutos tem que ser, sabe, a gente tem que saber frutificar. E aí eu sei que eu preciso te dizer uma coisa só singela hoje, só uma coisa singela, mas muito poderosa, porque você já ouviu aqui hoje, que já foi lido e dito para você, que para produzir frutos, nós precisamos estar ligados permanentemente nele, sim ou não? Nós já ouvimos isso aqui? Nós precisamos receber tudo dele. Fruto só nasce quando tudo vem dele. Como é que a árvore plantada, das suas raízes vem o alimento, a seiva sobe pelo tronco, alcança os ramos, aí ligados na árvore, ela produz folhas
flores e frutos. Se não está ligado, não nasce nada. Pois é, isso nós já aprendemos aqui. E o Senhor vai usar, está usando a palavra dele para nos melhorar. Entretanto, mais uma coisa, Jesus disse para os seus discípulos aqui, e eu quero compartilhar com você, meditar com você, porque são discípulos estupefados aqui, diante de uma árvore seca. E eu quero dizer para você, o Deus que deseja nos fazer viver e não secar, Ele está nos ensinando, você pode secar se você fizer isso, mas eu não quero que você seque, por isso eu estou aqui. Ele está aqui nessa manhã para nos dizer que vai viver com Ele quem frutificar. Mas entenda uma coisa só, entenda que fruto só produz quem tem uma fé viva e verdadeira baseada na oração. Ligados em Jesus, recebendo a sua palavra, mas a minha fé é viva e verdadeira e é baseada em oração. E o senhor está dizendo isso por quê? Porque o senhor acha? Não, é porque eu leio o verso 21 do Evangelho. E lá está escrito o quê? Jesus disse, eu asseguro que se vocês tiverem uma fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Olha o desafio que está aqui, olha isso. O pomar que Jesus plantou aqui no Riacho Grande, tem um pomar plantado aqui bonito, se reúne nessa manhã e tem Jesus passeando nele. E eu queria dizer para você, ele chegou aqui nessa manhã com fome. Fica atento aí, o Senhor está com fome, querido. E por isso, ele precisa encontrar aqui o quê? Frutos. Frutos. Jesus está querendo matar a sua fome de servo e serva de Deus. E para isso, ele está nos dizendo que para produzirmos frutos, nós temos que ter uma fé viva, verdadeira, baseada em oração. Já foi feita uma palavra, nos dado uma palavra aqui sobre oração, que é de derrubar a montanha, é para tirar a montanha do lugar, isso que você ouviu aqui hoje. A tua oração não tem nenhum poder. Por que você precisa orar? Porque existe um poder lá em cima que você precisa se ligar. Não existe poder em você, na tua fala, no que você pede, existe poder é para quem você pede. E assim é a tua fé. Não adianta você estar plantado, não adianta ter muita folha, não adianta a aparência, porque nós temos que adorar com a nossa essência, com aquilo que nós somos. E a essência de um servo de Deus é cheia de frutos, é fruto de uma fé viva e verdadeira. É daí que vem os nossos frutos. Nós estamos nessa manhã aqui diante de um Deus que deseja fazer em nós e de nós infinitamente mais do que já fez e do que nós sonhamos. Por isso, para Ele, nossa vida é valiosa demais para ficar só produzindo folha. Nós temos propósito nesse mundo. As pessoas vivem por aí, serve para quê? Para nada, está atrapalhando o caminho de outro. Nós existimos no mundo para melhorar o mundo que nós vivemos. Nós existimos nesse mundo porque lá, onde eu moro, eu consigo ser uma pessoa que influencia o mundo que eu vivo para fazer desse mundo um mundo melhor e não pior. Isso é fruto. Como? Tendo uma fé viva e verdadeira baseada em oração. Ele está querendo dizer aqui que fé não pode ser morta. Morta como? Uma fé que não afeta o ambiente que a gente vive. Isso não é fé. Uma fé que não muda a realidade de ninguém não é fé. É religiosidade. Isso não serve para o Senhor. É folha sem fruto. É figueira enganosa. E como disse Tiago, é fé morta. Você leu comigo, quarta-feira? Tiago 2,17. Meus irmãos, para quem interessa se alguém disser que acredita em Deus, mas diante de uma pessoa faminta, uma pessoa com necessidade, não fizer nada e for orar, for só falar, essa fé que não faz nada, é morta em si mesma. Percebe o que é uma coisa sem vida, sem fruto? E é isso que nós estamos sendo desafiados. A função da fé é muito objetiva, é produzir frutos em nós, é por isso que nós cremos, é por isso que ela é viva. Fé sem frutos é religiosidade, é farisaísmo, é tudo que Jesus abominou, é tudo que Ele não quis. Deus não quer um céu cheio, lotado de pessoas, igual estava um céu abarrotado de gente, mas pessoas Ele quer, nem que for pouco, mas uma fé viva e verdadeira. E assim com Ele, a gente pensa, o Senhor olha, Ele não busca simples adoradores, não. Porque eu queria dizer para você, o maior crime da humanidade não é não ter fé, mas é dizer que tem uma fé que não serve para absolutamente nada. É como essa figueira no caminho de Jerusalém. Tem fé, crê em Deus, crê, mas aí eu vou para a glória. Vai chegar lá sozinho, vai levar um pé na bunda, vai voltar de lá do jeito que subiu. Aliás, mais rápido, né? Para descer é mais fácil. Toma posse. Interessante que Jesus faz a analogia
Porque existia na literatura dos rabinos, os mestres da lei, um princípio muito interessante, não é à toa que ele falou isso, a gente fica pensando como é que uma montanha de toneladas sai do lugar, né? Ai meu Deus, como é que eu faço isso? Impossível. Mas não é isso. Na literatura dos rabinos, eles tinham um princípio muito interessante, que falava de pessoas que demonstravam uma grande habilidade para resolver problema difícil. Uma pessoa que é muito hábil para resolver um problema muito difícil, para eles era um removedor de montanhas. Isso está na literatura, nos talmudes da vida. O que é um removedor de montanhas? É alguém que está diante de um problema, parece que é impossível, insolúvel, mas ele consegue tirar isso, resolver esse problema. Isso é um removedor de montanhas, aparentemente sem solução, algo que nós não podemos ver, algo que não tem problema. Problemas muito difíceis serão resolvidos, as pessoas eram conhecidas assim, e eu queria dizer para você, a nossa vida vai frutificar quando nós tivermos uma fé viva, verdadeira, baseada em oração, e diante dessas situações humanamente impossíveis, diante daquela situação que você é muito contestada, que você acha que não vai dar, que não tem como, realmente não tem, você vai crer em Deus, sem duvidar, orando com fé, e com isso serão vistos frutos em você, porque nós veremos o quê? O poder de Deus se manifestando através de nós, e ao nosso lado. Entende porque a gente tem que ter essa oração de fé? Porque é assim que nós acionamos, não o poder para nós, porque não tem poder nenhum, o poder que pode fazer maravilhas e frutificar nossa vida. Jesus disse no verso 22, e tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês vão receber. E quando eu ouço isso, qual a impressão que fica? Se nós tivermos fé, parece que a gente está recebendo um cheque em branco, né? Um cheque em branco para a gente pedir o que a gente quiser, que vai ser feito, só que não. Porque o que a gente tem que entender aqui é que Deus atende pedidos feitos em nome de Jesus. O Evangelho de João é muito claro nisso, ele acabou de dizer para nós, é em nome de Jesus. Tiago, no capítulo 4, ele nos lembrou que vocês oram, mas não são atendidos em suas orações. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês oram e pedem mal. Por que pedimos mal? Vocês oram e pedem para os seus próprios interesses. E orar e pedir para os seus próprios interesses, não, Deus não atende. Por quê? Porque ela não é feita em nome de Jesus. Porque se você ora em nome de Jesus, você ora para atender os interesses de Jesus. Você ora para que faça tudo mediante aquilo que serve para Jesus e não para você. Então eu vou orar e Deus vai mudar. Não sei, é a vontade de Jesus? É isso que Ele espera de você? E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. O Senhor também não está dizendo que a fé em si, como a Bia e a Kelly viram aqui, a fé em si, ela é poderosa para realizar qualquer coisa. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. A gente às vezes confunde isso. Se a gente crer e orar, nós vamos conseguir o que a gente quiser. Não, os frutos da nossa vida não dependem do tamanho da nossa fé. Pelo contrário, aliás, Jesus diz que ela pode ser pequenininha do tamanho de um grão de mostarda. Não importa, sabe por quê? Porque não importa o tamanho da tua fé, importa o tamanho do Deus que você crê. Não importa se você faz campanhas de oração infindáveis, se você diz que crê muito, se o Deus que você crê é tão humildinho que cabe no teu bolso, não importa. É isso que nós temos que compreender da parte do Senhor, querido, em nome de Jesus. Entenda que tem situações na nossa vida que só o poder de Deus vai dar um jeito nisso, senão não vai dar. Tem situações que fogem à nossa capacidade, e é aqui que você entenda que Deus entra. Coisas espirituais são resolvidas espiritualmente, e é por isso que nós não podemos duvidar, nós precisamos crer em Deus e pedir com fé, porque será feito sim em nome de Jesus, amém? Compreende isso? E por último, para frutificar, nós temos que saber que os frutos que a nossa vida precisa não vêm de nós. Eu preciso falar isso porque nós estamos falando de fruto. Não estão em nós e não vão vir de nós. Quem conhece o livro de Gálatas capítulo 5 aqui, verso 22, ele fala dos frutos do Espírito Santo, sim ou não? Um pouquinho antes, no versículo 19, ele começa a falar dos nossos frutos. Eu não vou pedir para você ler, para você não ficar com vergonha, porque quando eu leio eu fico envergonhado. Aquilo que sai de nós, os frutos do ser humano, está no versículo 19. Quando chega no versículo 22, ele diz, entretanto, o fruto que serve, o fruto que precisa ser visto em vocês, são os frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Isso é fruto, meu irmão, que precisa ser visto em nós. Vem de mim? Não vem. Os frutos são do Espírito, não são meus. Entenda, observa que interessante. Os frutos que porventura podem ser vistos em nós não serão nossos, mas são... o ser humano tem dificuldade de frutificar para melhorar a vida dos outros. Nós temos essa dificuldade, nós temos esse problema. Nós não conseguimos, e por isso os frutos que precisam ser vistos em nós virão
são produzidos em nós pelo Espírito Santo de Deus, por estar ligado a Ele, por estar constantemente sendo melhorado, podado pela palavra de Deus. É aqui que está a questão para nós. Para frutificar, nós precisamos estar ligados constantemente, prostrados diante dEle, buscando a vontade dEle em nome de Jesus. Entende? Então eu finalizo, lembrando para você que no presente tempo, a gente vive, tudo que a gente faz é baseado em aparências. Em um mundo feito de aparências, feliz é quem é feito de verdades. Em um mundo feito de aparências, que por acaso é o que eu vivo, e você também, feliz mesmo é quem é feito de verdades. E aquele que é a verdade absoluta está aqui nessa manhã para nos aconselhar. Sabe qual é o conselho? Deixa o tempo presente para lá. Querido, deixa isso, deixa as formas deste mundo para lá. Presta atenção, não se amolde não, pelo contrário, seja transformado, seja podado pela palavra de Deus, para que você possa se amoldar ao Evangelho, se amoldar à vontade de Deus, porque assim você vai entender ela, a vontade boa, agradável e perfeita, e disso vai fazer de você um filho e uma filha amada de Deus. Aqui está a medida que importa para o Senhor em nome de Jesus, amém? O Senhor veio aqui nessa manhã, e Ele deseja fazer aqui, desse lugar, um lindo pomar, maravilhoso, plantado pelo Senhor, e repleto de frutos. Tem fruto aqui nessa manhã? Os frutos aqui nessa manhã estão tristinhos? Estão? Então fala aleluia. Glória a Deus. É isso, cheio de frutos suculentos, deliciosos, porque é o que o Senhor espera, pronto para alimentar. Quem entrar por essas portas precisa ser alimentados pelos frutos que Ele vai ver aqui dentro, seja ele qual for, cheios da semente da palavra de Deus, porque se espera, porque se alguém tiver fome, pode vir, porque aqui tem um povo repleto do Espírito Santo de Deus, que não vai permitir que nenhum de nós ceda ao fake, ao engano, ao engodo desse mundo que é um tempo mentiroso em nome de Jesus, amém? Uau, você está tão linda hoje, né? Você fala, nossa, você achou? Nossa, você é tão bonito. Você achou? Então vem aqui que eu quero te mostrar a verdadeira fonte da beleza. Achou bonito? Vem aqui que eu quero te mostrar de onde vem. E não veio do shopping não. Essa formosura toda vem do Deus que eu sirvo. Essa luz toda vem do Deus que eu me rendo. Toda a beleza que existe em mim vem de um único lugar. É a luz de um Deus que me ama e se manifesta e veio me chamar para frutificar em nome de Jesus. Amém? Tem uma beleza suprema, melhor e maior, que só Deus pode te dar, e eu quero que você busque, entenda e aplauda Ele, porque Ele é bom, e Ele nunca nos deixa sem saber, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.